Sabe que ontem eu aprontei uma que fiquei com a cara de tacho. Eu tava fazendo um comentário no Jornal da Band. Eu tava fazendo um comentário no Jornal da Band, falando daquele... O Barão trouxe uma reportagem sobre a eleição americana, os desafios, as dificuldades, né, o clima que tá lá, que tá complicado, né? E lá pelas tantas entrou aquele deputado democrata imbecil que falou que a família Bolsonaro não pode interferir na eleição americana, como se a família Bolsonaro conseguisse um voto nos Estados Unidos, né? E lá pelas tantas eu falei, que americano conhece o presidente? Eu falei, americano. Que americano conhece o presidente americano? E ficou. Aí quando terminou o comentário, eu tava no ponto, assim, tem aquele ponto no ouvido, e aí o diretor falou, você falou que o americano não conhece o presidente americano. Eu falei, como assim? E ainda parou pra pensar, né? Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Mas daí depois corrigir dá mais trabalho, porque daí entrou outra reportagem, aí você volta. Olha, há 2 reportagens, aí já fica uma confusão. Não tem como. Aí você viu, né? Você diz, bom, sabe tá aquilo bom, que eu falei às 19h36? Né? Aquela bobagem? É. Então, pronto. Aí vai ficar uma confusão. Eu fiquei com a cara de tarde, eu fui dormir com aquele negócio. Ai, meu Deus. Custava falar presidente brasileiro, posto que eu falava do presidente brasileiro. Acontece. Mas, enfim, acontece. Eu estava hoje lendo um estudo da CNI que fala sobre competitividade do Brasil. E aí fiquei pensando, né? O que faz um país ser um lugar legal para a gente trabalhar, para a gente viver, para prosperar, para progredir, para criar filhos? São vários itens. Eu comecei a listar os itens. Aí você vê assim, é bacana um país que oferece segurança, né? Segurança pública, para a gente sair sem se preocupar com assalto e outros crimes até mais graves do que o assalto. Segurança jurídica, né? Você vai assinar um contrato com o plano de saúde, você não tem que ter medo da letrinha, né? Não deveria, pelo menos. Você vai comprar alguma coisa, você não tem que ficar preocupado em saber se vão entregar, se não vão entregar, saber se a justiça, pelo menos na maior parte das vezes, vai decidir sempre do mesmo jeito, né? A tal segurança jurídica. É um negócio importante, né? A tal da segurança, né? Pública, jurídica. País com mão de obra de qualidade. Pô, uma pessoa bem treinada precisa ganhar um salário legal, né? As pessoas não têm que se sujeitar ao subemprego porque não tem treinamento. Você vai contratar o serviço, vai saber que ele vai ser feito com qualidade, né? Que o engenheiro vai saber engenheirar, o médico vai saber medicar, o jornalista vai saber jornalistar. É importante isso, né? Um país produtivo. Pô, no Brasil você precisa, às vezes, de 4 pessoas para fazer o serviço que um americano faz com uma pessoa. E quando 4 fazem o serviço de um, não é que você dá emprego para 4. É que 4 ganham 1/4 do que aquele um ganha. Essa é que é a realidade. Né? Um país que cresça, porque aí as outras 3 pessoas que ficariam sem trabalho num país em que 4 pessoas trabalhariam no lugar de uma, ou o contrário, você, num país estagnado, ficam 3 desempregados. Aí é melhor ganhar 4 ganhando 1/4 do que um ganhando 4 vezes e os outros 3 sem dinheiro. Mas olha só, quando você vê esse auxílio que o governo deu agora e beneficiou 62 milhões de pessoas, você fala, pô, bacana, 62 milhões de pessoas, mas depois você fala, o Brasil tem 60 e tantas milhões de pessoas que precisam de ajuda. É muito forte isso, não é legal. É um país que está parado, que não está crescendo. É importante ter educação, né? Você não pode ter a diferença que tem hoje no Brasil, já na infância, já na adolescência, no início da idade adulta, entre aqueles que são educados, né? Eu me refiro à escola, e os que não são. Entram vão buscar um posto de trabalho de mais qualidade ou de menos qualidade apenas e tão somente por causa da escola. Não é porque elas são melhores ou não são melhores, elas sabem mais ou sabem menos, porque a escola é melhor ou pior. Não é justo isso. Uma nação de pessoas que não entende o que lê não vai ter a mesma pegada de uma nação onde as pessoas são instruídas e elas aprendem, elas crescem, elas têm condições de empreender, né? Saúde, infraestrutura, menos burocracia, né? Um país mais justo, justiça de todas as formas, gênero, raça, justiça social, econômica. Você tem, no Brasil de hoje, uma pessoa que pertence a 1% mais rico ganha, no mínimo, o equivalente em um mês
ao que os 50% mais pobres ganham em 3 anos de trabalho. Não dá, né? 1 mês de trabalho igual a 3 anos de trabalho. Tá errado isso. E também não é preciso ser muito rico para entrar no 1% mais rico. Não é um salário absurdo. Mesmo assim, é 3 anos da média. A base ganha muito pouco, muito pouco. E tudo isso deságua nessa história de país mais competitivo ou país menos competitivo, no caso do Brasil, menos competitivo. E num país menos competitivo, ou mais, né, as pessoas vão viver melhor, vão ter mais renda, vão morar melhor. E num país menos competitivo é o que a gente vê no Brasil. Então saiu um estudo da CNI, ele fez um ranking de países, comparou o Brasil com outras economias, divulgou ontem, comparou com 18 países, aliás, analisou 18 países. A gente só ganha da Argentina em competitividade. E quando você compara com as outras nações, 61 variáveis eles avaliaram. No topo está Coreia do Sul, Canadá, Austrália, mas aqui falta tudo, falta segurança jurídica, sobra burocracia. Burocracia, a gente fala disso, quer dizer, eu não falo disso há 50 anos, mas eu escuto isso há 50 anos. E a gente escuta falar burocracia, desburocratização. Falava-se disso no governo Figueiredo, falava-se disso no governo Sarney. Todos os governos criaram modelos de desburocratização. Esse governo também tem projeto para isso. E aí você pega o mapeamento da CNI, a gente tem algumas colocações razoáveis com inovação, tecnologia e tal, mas quando você vê modelos de financiamento para produção e tributação, nós estamos lá embaixo. Quer dizer, você pode ter um país que é pouco competitivo porque não tem terra para plantar, por exemplo. Né? Você fala, poxa vida, não dá. Ele tenta plantar, mas ele não tem como competir. Não tem espaço para ter indústria. Vive numa região de terremoto, né? Está perto de uma fenda geológica, tem furacão, peste de todo tipo, guerra civil. Sei lá, se a gente vivesse no Afeganistão, na Síria, talvez não fizesse muito sentido cobrar do governo medidas para aumentar a competitividade. Você tem tanto problema para resolver que competitividade é uma discussão exótica, mas no Brasil, né? Como pode? Como assim o nosso foco central de problema né? Tá aí, competitividade e esses outros itens que eu falei. E qual é o problema central? É o Estado. Quer dizer, a estrutura que a gente montou para organizar a sociedade virou o principal motivo do nosso desajuste. É louco isso. O Estado a gente criou para nos organizar e daí ele nos desorganiza. Então você tem uma educação gratuita da base ao topo, porque tem essa opção, mas não ensina o suficiente. Um sistema de saúde que é dos mais ambiciosos do mundo, aliás, mostrou valor no combate à Covid, mas você olha os indicadores de qualidade, são capengas. Infraestrutura absolutamente incompatível com as necessidades do país, criminalidade das mais altas do mundo, e tudo isso financiado, posto que tributo é um dos itens da nossa baixa competitividade, por uma carga tributária crescente, era de 20% quando a Constituição foi escrita, em 88, e hoje 35%. Então, um modelo de tributação torto, que agora o Congresso se prontifica a discutir, vamos ver se vai sair. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário com 30 países, 30, com maior carga tributária. Eles pegaram os 30 países, o Brasil é o que menos transforma tributo em benefício. Então não é só que a carga é alta, é que não vira benefício para a sociedade, ou pelo menos na comparação com os outros países, é o que menos transforma. Então, a gente é guloso e doente, porque a maior parte do dinheiro não vai para a sua atividade fim e mais, a maior parte da tributação brasileira incide sobre consumo e salário e isso desestimula a produção e agrava a desigualdade. Num país desenvolvido, você tributa o patrimônio e a renda. Quer dizer, a renda das pessoas, renda do capital, patrimônio, aquilo que as pessoas realmente conquistaram. Agora, quando você tributa salário e consumo, a coisa fica complicada.
Então, no Brasil, se a gente somar arrecadação de tributo de consumo e trabalho, dá 2/3 da arrecadação. 2/3. Na União Europeia dá 1/3. Quando você tributa consumo, o pobre e o rico pagam o mesmo valor pelo bem. Daí porque se diz que é injusto o nosso sistema. Não é justo que um pobre e um rico paguem a mesma coisa. O Estado que faz com que o pobre pague mais proporcionalmente do que o rico está agindo de forma covarde. Ou faz sentido que só uma pessoa que ganha menos de R$2.000 seja isenta do imposto de renda? E que uma pessoa que ganha R$2.500, R$3.000 já tenha que pagar o imposto de renda com uma diferença de R$500 aí. Ele tem renda, ele é considerado renda, imposto de renda. Mas que renda? E que renda é essa? Você pega uma família com renda de R$4.500, ela paga a mesma alíquota de uma família com renda de 20 mil. Tá errado, não tá certo, não é justo. É um modelo injusto. Então esse modelo virou um puxadinho, ele não tem lógica. Você tem uma máquina de arrecadação que fica tirando cada centavo que a sociedade trabalha para poder arrecadar, dá aqueles 5 meses por ano, que é o que o Estado arrecada, e tá complicado. Aí surge o problema. A gente gasta um dinheirão com o Estado que não entrega nada assim para valer, mas imagina se a gente resolvesse agora, sem fazer uma revisão da estrutura do Estado, financiar o Estado nas suas necessidades totais. A carga ia subir, é provável até que a carga suba. Ia custar mais caro para você ter, com este nível de eficiência, uma educação mais eficiente. Com esse nível de eficiência, uma saúde mais eficiente. Com esse nível de eficiência, uma segurança melhor. Porque as coisas não geram cobrança. Os responsáveis pela educação não são cobrados pela nota ruim do aluno. Quem paga a conta é o aluno. Agora, se todos os alunos de uma determinada posição social têm um baixo desempenho em compreensão de texto, é o sistema que não funciona. Ou a gente vai decidir que todo mundo de renda mais baixa que estuda numa escola da periferia é pior, geneticamente, essa vai ser a nossa conclusão? Será que o sistema não apodreceu? E se o sistema apodreceu e a gente convive com cheiro, a situação está mais grave, porque a gente já não fica indignado, a gente fica conformado. E aí tem um problema na educação sério, né? Se os responsáveis pela saúde não são cobrados pelos indicadores de qualidade, como é que fica? As pessoas no Brasil, que elas gostam de morrer? Não faz sentido um negócio desse. Então a gente precisa olhar para a gestão do Estado e atacar uma reforma dentro desse Estado que o governo prometeu e até agora não entregou. E que eu acho que tem que ser uma das grandes discussões, né? É importante a gente enfrentar as discussões em paralelo. O Rodrigo Maia chegou a comentar algo assim, mas beirou, que é você fazer a reforma administrativa e a reforma tributária. Não as coisas descasadas. Você mexe nos tributos todos para financiar um Estado que você não sabe que tamanho tem, mas sabe que produz um Brasil pouco competitivo, um Brasil onde a segurança jurídica é baixa, um Brasil onde a segurança pública é baixa, onde a educação não tem qualidade, onde a gente é pouco produtivo. Então esse estudo da CNI, que passou meio pelo noticiário, alguns deram, outros não deram muito interesse, até porque o estudo é recorrente, mas ele está mostrando que a gente tem um grande desafio, porque um país que não consegue competir é um país que vende menos, é um país que traz menos dinheiro para cá, é um país onde o PIB não cresce, porque se você faz o PIB crescer, a porcentagem da carga tributária mantida, inalterada, vai aumentar o orçamento do governo e vai dar condições do governo de poder fazer mais com a mesma porcentagem, porque essa porcentagem vai significar um volume de dinheiro maior. Então é um estudo importante, merece ser olhado, merece ser monitorado, porque estão aqui colocadas as questões do Brasil. Não tem nem nada novo no Brasil. São os velhos problemas de sempre. Só que a gente está adotando a velha solução, que é a apatia.